Capítulo 9. O Oeste. Minhas andanças prosseguiram pela grande estrada. O meu caminho me conduziu por regiões que por eras tinham sido arruinadas, mas que agora eram habitadas de novo. Tinham a alegria, não de um local que sempre fora feliz e verde, mas pelo contrário, era maior. Era a alegria de um lugar que vira maldade e dor inominável, e que por isso mesmo agora era ainda mais glorioso. Mais glorioso do que se nunca tivesse caído. A vitória depois de uma batalha, o amanhecer depois de uma longa noite. Não teria sido a mesma coisa se nunca tivesse sido atribulado pela dor e pela ruína. Não possuía a ignorância da maldade, nem a ingenuidade de uma criança. Era a vitalidade de um soldado que sobrevivera com grande esforço a seus inimigos, como a noite em um colchão na estalagem para um viajante que dorme há meses nos ermos. Era como uma refeição farta após meses de fome. A história ao oeste das montanhas da névoa era a de reinos divididos e conturbados, a da traição de irmãos contra irmãos, de fumaça e fogo, da perda de quem amamos para a guerra, de lobisomens, bárbaros e feiticeiros, de túmulos e espectros, sombra e pavor, de um frio que arrepiava a alma dos vivos, de um inverno que parecia nunca acabar. Agora, enfim, a primavera havia chegado. Por quanto tempo? Era melhor não pensar nisso. Que durasse para sempre, se possível. Isso foi o que vi em cada antiga ruína reconstruída, em cada casa ou fazenda que estava antes abandonada. Agora que havia amanhecido, todos com quem me encontrava naquela terra sorriam em júbilo. Não importava que hora do dia era quando se andava por ali, a sensação é que era sempre uma manhã serena e agradável. Da antiga Rue d'Or à Torre do Vento, vilarejos e castelos de pedra, com seus sinos prateados ecoando de dia e as belas luzes e fogueiras aquecendo a noite. Ninguém necessitava trancar sua própria casa após o sol se pôr, pois ninguém tomava para si o que não lhe pertencia. Não havia perigo de dormir sob as estrelas, encarregar pedras preciosas ou item de valor. Os homens eram hospitaleiros e muitas noites fui convidado a dormir nas casas, fosse no campo ou na cidade, sem que nada me fosse cobrado. Era como se todo cidadão daquele reino fosse de minha própria família, membros distantes que há muito eu queria conhecer e que agora me acolhiam como um filho ou irmão que longamente ansiaram por conhecer. Nomes demais para que os lembre, mas dos rostos nunca irei esquecer. Lembro dos momentos em que comíamos juntos ao redor das mesas de suas casas. Eu conversava com suas crianças que pareciam ser sábias como anciãos. Vez ou outra os ajudava em seus trabalhos, nas vilas ou nos campos, ou cuidava de seus animais. Isso me era prazeroso, porque nunca fora útil antes disso. Ajudava seus anciãos e os ouvia contar sobre os dias do rei, suas histórias antigas, e nenhuma palavra eu precisava dizer que não tivesse assunto, se não tivesse assunto. Ouvia dos tratos com os outros povos e como agora viviam em paz, diferente de antigamente. Antes, nada podia crescer e se tornar realmente o que deveria, já que estava cada povo em guerra com o outro. Mas agora, cada trabalho em pedra podia ser como deveria, cada ponte, cada torre, cada casa e edifício. Pois não havia mais pressa em construí-los, e ninguém para derrubá-los, e não havia por que não os adornar, fazê-los maiores e mais belos. Não existia mais motivo para que Anão não tornasse bela a joia extraída pelo homem, ou que o artífice e o mineiro não fossem a mesma pessoa, ou que o que extrai, o que refina, o que compra e o que vende estivessem em guerra. Foi dito que desde que os fundamentos da terra foram firmados, poucos tempos foram como aquele. Quando passei pela Torre do Vento, um dos cavaleiros ofereceu-se para guiar-me até as Torres Brancas,
para que eu pudesse olhar os registros antigos e compreender melhor suas histórias. Em nosso caminho, passamos pelas estalagens da Grande Bri, por perto dos túmulos dos antigos reis e pelas colinas dos homens pequenos, dos quais pouco é necessário escrever, pois é em sua fronteira a oeste que se erguem reluzentes as torres brancas, nas quais escrevo este pequeno conto. Quando passei às suas portas, fui recebido por Elohir, o nobre. Ali e nos portos, ele é o guarda dos antigos registros. Mas ao ver a mim e meu guia, ele fez uma grande reverência. Filho do rei? Nada traz mais alegria ao meu coração do que suas visitas sem aviso. Virei-me assustado, e por um momento nem meus joelhos quiseram me obedecer. Olhava para aquelas duas excelentes figuras, caminhar ao lado do filho do rei, por semanas sem dar-me conta disso. Isso encheu-me de pavor e admiração. Então aquele homem em cujo reino meus pés caminharam desde que viera da Torre Negra, era aquele. Meu coração derreteu dentro de mim. Elohir! Nada me alegra mais do que visitar o amigo que lutou ao lado de meu pai nos anos passados. Trouxe-lhe um visitante que há muito deseja ver sua morada. Eles me olharam com tanta cordialidade que meu medo foi afastado e senti um profundo afeto por ambos, como se fossem amigos que conhecia há muito tempo. Nunca mais consegui vê-los do mesmo modo, embora minha reverência em nada tenha diminuído em relação a ambos. Então o senhor é o filho do rei? Senhor, tenho pouco a oferecê-lo, além do corpo que carrego. Apoiei-me apenas em um joelho. Ofereço-lhe minha lealdade, meu rei. Se eu tivesse uma espada, eu colocaria à sua disposição. O rei olhou-me com grande satisfação. E eu a aceitaria? Mas não há necessidade de espadas nessas terras. Não, por um longo tempo, é o que esperamos. Depois de levantar-me, ele me perguntou com o rosto cheio de curiosa felicidade. Durante todo o tempo que caminhamos juntos, nem por um momento tu me deixaste claro o motivo de um estrangeiro procurar por tal lugar e estar disposto a andar de tão longe para ler nossos registros. Se você fosse um guardador de histórias ou um curioso, eu teria visto algum sinal e entenderia, mas seus olhos e sua fala o traem nesse sentido. Nunca conheci um homem que guardasse tão bem um segredo, não desde os dias da Grande Guerra, e ao mesmo tempo não me sinto temeroso, porque nenhuma de suas palavras ou sua conduta vi sombra de mau desígnio. Quem me dera uma pessoa pudesse compreender a felicidade que sentia ao ouvi-lo dizer que nenhum mau desígnio transparecia em minhas atitudes e palavras. Se pouco tempo se tivesse passado desde o início da minha jornada, meu coração estaria temeroso em contar-lhe o que guardo em meu coração. Mas como eu poderia temer um homem que por tantos dias caminhou ao meu lado sem sequer revelar-me quem era? E dizes que eu guardo segredos melhor do que esse. Mas é claro que isso não seria segredo para aquele que tivesse olhos para ver. Quem mais poderia ter me oferecido de sua comida, ou lavado meus pés, ou tratado meus ferimentos, ou conversado com tanta sabedoria naquelas noites sob as estrelas? Quem poderia ter feito tudo melhor, senão o próprio rei? Eu sabia que por mais que esse elogio parecesse demasiado grande para qualquer outro que o ouvisse, no meu caso soava como o de uma criança que queria agradar seu pai de um modo muito desajeitado. Eu estava corado. Nunca ouvi palavras assim de um estrangeiro, mas de nenhum dos que vieram jurar lealdade ao meu reino, quer viesse do sul, quer do leste. Se todos os que vierem no futuro se mostrarem tão fiéis e gentis, devo descansar minha espada das guerras contra meus inimigos e gozar a paz em meus dias finalmente. Embora eu saiba que isso não acontecerá, só me instiga mais o coração a perguntar o motivo, que continua mesmo agora, guardando para a busca que travas. Me sinto estranho em dizer essas coisas sob a luz do dia, mas o meu desejo era contar o que aconteceu comigo em um local escondido. Eu não saberia por onde começar, mas o estranho caminho que trilhei teve seu início na Terra Negra. Pude notar em seus olhares um certo medo e apreensão, mas este tornou-se curiosidade ainda maior, embora sua confiança parecesse levemente abalada.
Depois de um silêncio estranho, o rei sorriu novamente, embora ainda um pouco preocupado. Elohir, já teve algum visitante que viesse de tão longe para sua torre? Nem nesta era e nem na era passada. E creio que antes disso, só dos homens que vieram por sobre o mar. Devemos conceder que ele entre em recinto tão sagrado? Isso deixa a sua escolha, pois essas torres não foram construídas pelo meu povo, mas pelos seus antepassados, e não sou eu quem as guarda. As torres de meus antepassados se encontram em tuas terras, ó rei, e não me parece certo que qualquer cidadão possa decidir pelo rei o que fazer com um estrangeiro em seu reino. Se lhe parece certo que se lhe conceda entrar e contar-nos tudo o que deseja, me parece certo que assim se proceda. Elohir retirou um molho de grandes chaves pesadas do seu bolso. Mesmo na terra segura, o acesso à morada tão excelente não era livre. Adentramos a Torre Branca, que fica mais ao sul, e lá, a portas fechadas, contém muitos mais detalhes e muito mais receio a minha história aos meus anfitriões. E lá eu contei o que se passou desde a minha antiga vida, o início de minha jornada, as andanças pelos pântanos, a transformação no grande rio, minha estadia entre os homens da floresta, minha visão em Lórien. Só falei com menos detalhes da minha estrada entre os goblins das montanhas, porque nunca compreendi se aquilo era realmente um sonho ou não. Também fui breve ao tratar disso pela expressão que notei no rosto de Elohir. Nunca imaginei que alguém naquela terra ainda pudesse, ainda mais ele, expressar em sua face o que parecia ser uma dor e agonia tão profundas. Ele tentou disfarçar diante de mim e do rei. Foi então que percebi que mesmo agora nem todas as coisas tinham sido consertadas nesse mundo. Nem toda sombra havia ido embora, e nem toda dor do passado estava totalmente curada. Então prossegui para meu encontro e a estadia no Vale Secreto, e a única coisa que omiti foi a conversa com Domiel. Essa, dentre todas as coisas. E me perguntei se o filho do rei de algum modo soube sobre isso, mas ele não transpareceu nada e me deixou prosseguir com a história. Daí em diante tive menos necessidade de contar os acontecimentos, já que tivera a companhia do próprio filho do rei pelo resto do caminho. Quando terminei de contar todas essas coisas, os dois pararam por muito tempo. Em pensamento profundo, e entreolhando-se como se pudessem dizer coisas em que meu pensamento era incapaz de ouvir. Arrisco dizer que vi que aquilo que os homens chamam de empatia, quando sabemos como alguém se sente ou pelo que passou sem que a pessoa diga algo, se estendia neles a coisas ainda mais profundas. Seus olhares eram mais penetrantes e podiam, em sua empatia, desvendar até mesmo certos eventos da vida de uma pessoa. Me perguntei em quão espessa nuvem de fumaça meus pensamentos e visão viviam, e o quanto da própria realidade eu podia ver diante de mim. Mas esse foi apenas um pensamento que passou em minha cabeça. Parece ter se concluído com a visão de Vitória. Enquanto eles estavam em silêncio, senti grande alívio por minha visão em Lórien parecer ter se concluído com a visão de Vitória, e não com o velho orc me matando. Teria sido um destino muito triste, além do que qualquer lágrima e palavra poderia expressar. Não existe nada mais triste dentro ou fora dos círculos do mundo e do tempo do que o esvanecer de uma criatura que deveria viver para sempre, mas cai com seu peso sobre si mesma, fechando-se em seu próprio eu como uma concha. Quase esqueci dos anfitriões. Agora eles me dirigiam a palavra. Muitas coisas estranhas e maravilhosas há nesta Terra-média, mas essa que contas são diferentes de tudo que já se ouviu, e toda a nossa sabedoria e conhecimento cai por terra ao tentar compreendê-la. Assim falou o rei. Mas nosso coração se enche de esperança, pois vemos em tudo isso que a maldição de Arda desfigurada pode ser revertida de modos que nunca sequer imaginamos. Por eras temos olhado para o passado como a fonte de nosso ser, nossas alegrias e tristezas. Mas talvez
agora um vento de mudança venha com suas notícias. Talvez esse seja o início dos tempos em que devemos deixar de olhar para os fatos que foram e esperar por aqueles que hão de vir. Pode ser que a sabedoria de todos os registros e todo o conhecimento seja nada mais do que uma vela de pouca luz diante da sabedoria que pode se revelar em dias vindouros. Agora, a história se desenrola como um pergaminho, e quem pode saber o que virá é, com certeza, coisa elevada demais para qualquer um de nós nessa sala adivinhar. E me parece que tal sabedoria poderá ser tão elevada que, quando for revelada, até mesmo o conhecimento dos que viveram em sua época falharão em compreendê-la. Tudo que nos contaste pode ser o sinal de coisas que estão por vir. E por esse motivo a história deve ser escrita, e seu registro guardado aqui juntamente com os outros, e copiado para que não se perca. Devemos cuidar dele como qualquer outro registro das grandes histórias e dos dias antigos. E aqui deve permanecer até o dia em que as torres brancas caiam e todas as coisas sejam desfeitas e o mundo mude novamente. Como rei, eu o encarrego de tal missão, e agora sei que não foi em vão que encontrasse esse viajante no caminho e o escoltasse até esse dia. E penso que não creria em tal coisa, nem que viesse de sua própria pena, pelo ouvir, se me escrevesse sobre isso e me enviasse a Anuminas. Que tal acontecimento marque o início de meu reinado é um sinal de que, embora eu valorize toda a minha linhagem e meus antepassados, terei menos orgulho de sua história do que intentava ter. E todos os meus dias esperarei pelo futuro distante que ainda há de vir, e pensarei nas maravilhas que poderão suceder antes que este mundo seja encerrado. Cumprirei meu dever com grande alegria. Ensinarei tudo o que puder ao nosso querido amigo, o viajante. Colocou a mão em meu ombro. Ele me fará companhia por alguns longos dias na Torre Branca, até que esteja livre de seu dever. Então poderá ir aonde seu coração desejar. Depois disso, comemos e bebemos vinho, e fomos para a parte mais elevada da Torre Branca, de onde podia avistar-se o grande mar. E o anseio do meu coração por ele jamais foi saciado até o dia de hoje. Lá o rei permaneceu conosco por alguns dias, e conversávamos sobre muitas histórias dos dias antigos. Eu compreendia muito pouco sobre o que ele e a Ruhi falavam, mas não me importava, pois o prazer da companhia e as maravilhas do passado eram abençoadas demais para que eu pudesse desejar outro lugar. E quando as vozes se cansavam e silenciavam, o vento fresco do mar e a visão de sua imensidão, e o sopro e o som de suas ondas nos dias e noites eram mais desejáveis que qualquer terra em que pusera meus pés.